dentre os seus papéis institucionais está a defesa da advocacia e a defesa do Estado democrático de direito. Por que a advocacia ela precisa ser defendida? Porque a advocacia é uma profissão que confronta com o poder público, né? O advogado ele vai ter que ali conversar com o juiz, conversar com o promotor, conversar com o delegado, e ele tem que estar no mesmo patamar, para que o seu cliente, para que aquele que o constituiu não seja prejudicado. Então, por isso, ele tem que ter prerrogativas, ou seja, ele tem que ser tratado com respeito, ele tem que ter acesso ao processo, não são privilégios, são apenas as condições de trabalho para ele defender bem aquele que o contratou. E para isso, a OAB tem que estar ali forte, firme, para garantir que o advogado possa trabalhar. Então, uma OAB forte faz com que a advocacia possa trabalhar bem em prol do cidadão. A outra função da OAB é garantir o Estado democrático de direito. Então, quando há a ameaça de alguma ruptura democrática, algo que ameace a Constituição, por exemplo, a OAB deve intervir. Mas é sempre importante que ela intervenha para defender a lei e a Constituição, nunca de forma político-partidária, que, aliás, já é uma crítica que nós fazemos à atual gestão da OAB, esse uso político-partidário, porque daí ela perde a isenção. A OAB não é para ser a favor ou contra governo, não é isso. Quando a Constituição é atacada, é que ela tem que entrar em campo e defender. Caso contrário, né, aí, enfim, os poderes públicos, o legislativo, o executivo, é que tem que se acertar, a OAB não pode interferir. Então, a OAB ela é muito importante, tanto para a advocacia quanto para a sociedade. A OAB é uma instituição muito antiga, ela vai fazer 90 anos agora, ela foi criada aqui em São Paulo em 1932, só que ela, em primeiro lugar, parou no tempo. Ela é uma instituição obsoleta, anacrônica, burocrática, desinformatizada, não age com responsabilidade social, nem com responsabilidade financeira, não tem transparência. É curioso, porque como a OAB não é nem pública nem privada, ela acabou ficando aqui num meio termo em que ela não tem que prestar contas a ninguém, que nem sabe o que acontece lá dentro. E por isso ela não consegue amparar os advogados e nem defender a advocacia, nem a sociedade. Então, a nossa proposta de gestão, ela passa por 3 aspectos. Primeiro, o aspecto da governança. Nós precisamos trazer a OAB para o século XXI, nós precisamos ter transparência nas contas, nós precisamos verificar os contratos da OAB, se eles são lícitos, se não são lícitos, nós precisamos ter um órgão de compliance, né, que é aquele órgão que vai fiscalizar a gestão, então nós precisamos informatizar a gestão. Todas essas propostas dizem respeito à governança, como a OAB tem que ser gerida internamente. Além disso, nosso segundo pilar é o apoio ao advogado. A OAB precisa apoiar o advogado. A advocacia hoje é uma categoria imensa, são 350 mil advogados atuantes do estado de São Paulo, muito empobrecida, hoje muito desprestigiada e que precisa muito desse apoio da OAB, do apoio inclusive material, né, que a OAB auxilia a informatização dos escritórios, que a OAB auxilia na inclusão digital, na formação da jovem advocacia. Então nós temos um programa bastante vasto na formação dos jovens advogados, como por exemplo a oficina da advocacia, com o programa Nova ESA, né, para fazer com que a Escola Superior da Advocacia seja uma escola de excelência, no programa Anuidade de Volta, para que a pessoa que paga anuidade tenha anuidade devolvida em cursos de qualificação e especialização, para ela ter maior empregabilidade. Então, isso tudo está dentro do apoio ao advogado. E o terceiro ponto é a defesa da advocacia. A OAB tem que defender a advocacia. Então, quando, por exemplo, se decide que os processos vão parar, ou que os fóruns vão fechar, é preciso que a OAB intervenha nesses processos, converse, porque isso vai prejudicar o cidadão. Na hora em que o fórum trabalhista fecha, aquele trabalhador que precisava daquela verba fica a ver navios. Então, a OAB ela tem que interferir para defender que a justiça continue funcionando, né? Que a justiça não seja paralisada, que os processos sejam julgados em prazo razoável, que os juízes recebam os advogados, né, para conversar quando for necessário, enfim, porque tudo isso vai beneficiar o cidadão, é a defesa da advocacia e da cidadania. Nós achamos que a OAB está devendo nesses 3 quesitos, tanto na governança, quanto no apoio, quanto na defesa, está deixando a desejar.
Principal dificuldade é o estado em que a OAB se encontra, muito obsoleto, muito atrasada, mas a gente consegue, com gestão, com competência, com tecnologia, a gente consegue resolver esses problemas. Um outro desafio é a própria situação pós-pandemia, é esse novo normal, né, que vai ser criado. Mas aí se revela com maior intensidade a importância da OAB, porque a OAB, ela tem que participar da discussão de como vai ser esse novo normal. Será que todas as audiências vão ser virtuais, por exemplo? Existem determinadas pessoas que estão com dificuldade de fazer as audiências virtuais, né? Uma pessoa que, por exemplo, esteja propondo um processo de família ou trabalhista, às vezes não tem condição de fazer o processo virtualmente, de entrar numa audiência e por um link do computador, nem sabe como funciona. Então, é preciso, o maior desafio é que a OAB seja chamada a participar e participe ativamente na construção desse novo normal, para que, de fato, as coisas funcionem para todas as partes, né, para a magistratura, para o Ministério Público, mas também para o cidadão que depende do advogado. Olha, o principal problema da atual gestão é a omissão, é a completa omissão. A atual gestão se apagou, na pandemia ela não apareceu. A advocacia ficou abandonada, ao Deus dará. Né, a atual gestão não ajudou os advogados a se incluírem digitalmente, nem a compreenderem como é que seria esse novo mundo, não deu nenhum tipo de assistência material, tecnológica, não opinou sobre nada, não se via o presidente da OAB falando na mídia, nem a favor, nem contra, nem muito pelo contrário. Era um absoluto silêncio, uma gestão apagada, uma gestão insípida, uma gestão omissa. E quando não era omissa, se manifesta de forma político-partidária, que é o que a gente vê, por exemplo, no nosso Conselho Federal. Então, acho que são esses dois problemas. O problema da ineficiência e da omissão e o problema da apropriação pela política partidária, que não pode acontecer. A OAB não pode ter rabo preso com partido político algum. Então, ela deixa de se manifestar sobre aquilo que tem que se manifestar e se manifesta sobre o que não é de sua alçada. Não é da sua alçada ser contra ou a favor de governo, como eu disse. Então, eu acho que ela está com foco inteiramente errado e tem que ser corrigido. Na nossa composição da chapa, a gente pretendeu priorizar a representatividade da nossa advocacia. A nossa chapa, ela espelha o que é a advocacia paulista. Então, tem uma mulher na cabeça de chapa, nunca uma mulher foi líder da OAB em 90 anos, e eu acho que isso agora está na hora de acabar, esse jejum, afinal de contas, hoje já superamos os homens em quantidade de inscritos na OAB, mas nós temos uma pluralidade de gênero, de raça, de proveniência geográfica. Então, meu vice, Leonardo Sica, já foi presidente da ASP, tem uma larga experiência com gestão. O nosso tesoureiro, Alexandre de Sá Domingues, já foi presidente da subseção de Guarulhos. A nossa secretária adjunta, Dione, hoje é presidente da subseção de Miracatu, uma subseção que é um dos locais mais pobres do estado e traz uma experiência muito importante para que nós olhemos essa advocacia mais desvalida. A Daniela Magalhães é de Jundiaí, já foi vice-presidente lá em Jundiaí. A nossa presidente da Caixa é uma advogada de Bebedouro. Então, nós queríamos priorizar a igualdade, a paridade de gênero, a equidade racial, com a advocacia negra representada na diretoria e no nosso conselho também, a equidade geográfica, com capital, interior e litoral representados, a equidade das pessoas com deficiência. Nós temos como um dos nossos conselheiros o Misael Conrado, que é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, um advogado cego, que tem uma série de projetos muito interessantes para pessoas com deficiência, para advogados com deficiência, inclusive deficiência visual. Orientação sexual, nossa chapa é a única que tem uma advogada trans, que é a Márcia Rocha, que foi a primeira trans que conseguiu, inclusive, inclusão do nome social dela, o nome feminino, na carteira da OAB, está na nossa chapa. Nós temos todas as colorações, todos os espectros. Nós queríamos realmente que a nossa chapa, ela traduzisse a riqueza de toda a advocacia bandeirante, para que todos se sintam igualmente representados. O partido da OAB tem que ser advocacia e a OAB
tem que representar a todos, sem excluir ninguém. Eu acho que nós conseguimos isso com a composição da chapa. Bacana. Isso que eu ia perguntar, inclusive, como que a senhora avalia as mudanças implementadas, né, para essa eleição? Por exemplo, a paridade de gênero e as cotas raciais nas chapas. Eu considero que é muito importante a implementação dessas políticas afirmativas e para deixar clara essa importância, basta fazer uma comparação entre as chapas da eleição de 2018 e as chapas da eleição de 2021. Se você fizer uma análise, mesmo que visual, né, das chapas, você vai ver o aumento significativo da quantidade de mulheres e de negros e negras dentro das chapas, o que significa que era mesmo necessária essa ação afirmativa, essa política de cotas era necessária, porque não era um processo que estava sendo natural, talvez levasse muito tempo até que nós tivéssemos essa quantidade de mulheres e da advocacia negra, e isso então agora é obrigatório, eu acho isso muito positivo, pessoalmente. Agora, a inclusão, como eu disse, eu acho que não pode se restringir à equidade de gênero e de raça, né? Nós temos que ter todo tipo de inclusão, inclusive de pessoas com deficiência, orientação sexual, localidade geográfica, pessoas mesmo de lugares mais distantes têm que estar incluídas, categoria social, né? Nós temos uma grande massa de advogados hoje que ganha até 2 salários mínimos, são advogados que têm que ser incluídos, têm que ser olhados, têm que ser amparados e ajudados pela ordem, né? A advocacia hoje está muito pauperizada, sofrida pela pandemia. Então, todos esses tipos de inclusão são importantes. Eu entendo que o gestor da OAB não pode ter nenhuma identificação dentro do espectro político enquanto gestor. Eu tenho minhas identificações enquanto pessoa física, mas entendo que isso é nefasto enquanto gestor, enquanto alguém que se pretende líder da OAB, porque essa confusão, ela cria uma contaminação que coloca, inclusive, em questão a credibilidade das nossas posições. É a mesma coisa que um jornalista, né? Se um jornalista me diz, eu sou de esquerda ou eu sou de direita, né? Imaginemos que você me diga, eu sou bolsonarista, e eu não sou, imaginemos que eu não seja. Bom, eu certamente já escutarei as suas perguntas, talvez com o pé atrás, não, mas ele está fazendo essa pergunta por isso ou por aquilo. Então, existem determinadas, eu acho, posições que não nos permitem externalizar posições particulares sob pena de contaminar a isenção que é exigida pelo nosso cargo ocupado. Então, eu vou me permitir não responder, porque, de fato, eu acho que não é relevante. Eu acho que o importante é que a OAB seja apartidária, seja isenta, e tenha, por isso, credibilidade para se manifestar contra qualquer ataque à Constituição, vindo de onde vier, de governos de esquerda ou de direita, ou o que quer que seja, né? Eu acho que é preciso ter essa credibilidade. Como dizemos nós no direito, né? Quanto à mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Então, eu acho que o gestor da OAB, ele tem que ser alguém isento para ter credibilidade, para fazer críticas a todo e qualquer ataque à Constituição ou à lei. A nossa campanha, para quem acompanhou a campanha da Chapa 14, foi uma campanha limpa, uma campanha transparente, uma campanha propositiva. Todos os lugares em que eu falei de propostas, né? Eu não falei de ataques, ou não falei de puro blá, blá, blá. Eu dei propostas concretas em todos os debates dos quais eu participei, entrevistas que eu forneci. Eu acho que foi uma campanha muito limpa e chego ao final dela com muita tranquilidade de dizer que a nossa chapa é a única que tem um programa de gestão consistente. Está lá no nosso site, que é o www.mudoabsp.com.br, para quem queira ver. Tem 49 propostas detalhadas, com prazo de implementação, com justificativa, com link quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou seja, nós queremos trazer a OAB para dentro do século XXI, sabemos o que fazer, temos gente para fazer, sabemos como fazer. Eu acho que a nossa chapa é a única que reúne ideias e pessoas capazes de assumirem esse desafio grande, que é trazer o OAB para o século XXI
e devolver ela para a mão dos advogados e das advogadas. Se você acredita nesse sonho possível, perfeitamente concretizável, então vote na Chapa 14 no dia 25. Eu conto com o seu apoio, com o seu voto na Chapa 14 no dia 25 de novembro.